O nosso Deus é um Deus de promessa. A promessa de Deus nunca falha. Deus tem sempre um sim. A promessa de Deus é sempre sim. A promessa de Deus é sempre boa, é sempre perfeita. A vontade de Deus é sempre agradável e Deus sempre nos avança na vida. Ele tanto nos traz para mais perto dele, quanto ele nos impulsiona para o amadurecimento. Esse é sempre o movimento do Deus da Bíblia. Ele sempre convida você para perto dele e sempre o empurra para que você possa amadurecer na vida. Deus nunca nos leva à infantilidade. Deus sempre nos leva à maturidade. E essa maturidade tem como base a promessa de Deus. É a promessa de Deus a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei, e você será pai de uma grande nação, pai de muitos filhos. É a promessa de Deus a Josué: apenas seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso, não temas, não te desanimes, porque eu estarei com você. É a promessa de Deus a Moisés, dizendo: eu desci porque eu ouvi o sofrimento do meu povo e vim para libertá-lo das mãos dos seus exatores. Vá, Moisés, quando você falar, eu vou falar através de você. E se você não conseguir, eu lhe dou a Arão como seu companheiro de ministério, e você não estará sozinho. É a promessa de Jesus aos discípulos, dizendo: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto vão, façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. E a promessa de Jesus: e eis que estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós não estamos sozinhos. E a promessa de Deus é que garante isso. Deus está com o seu povo. O versículo 11 do capítulo 29 de Jeremias é um desses entroncamentos da palavra de Deus, é um desses eixos de leitura da palavra de Deus que nós precisamos ter muito claro no nosso coração, quando a gente deseja compreender quem Deus é e o que Deus faz pelo seu povo. O versículo bíblico ensina assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Vamos ler juntos, queridos? Eu é que sei que pensamentos de paz e não... É interessante. Esse versículo fala do centro do livro do profeta Jeremias. Se você entender esse versículo, você entende todo o livro do profeta Jeremias. Entende todo o conceito e o contexto histórico que envolve este livro. É interessante que o profeta Jeremias, ele passa por algumas frustrações. Ele passa por alguns encontros com as suas limitações. Ele se vê como criança, ele se vê como alguém incapaz de cumprir a missão de Deus. Ele não se vê como aquele super-herói capacitado e pronto para cumprir aquilo que Deus lhe estava chamando para fazer. Pelo contrário, ele se vê como alguém limitado, ele se enxerga como alguém incapacitado, e ele se vê como alguém não habilitado para cumprir aquilo que Deus lhe estava chamando para fazer. No capítulo 1 ele diz: Senhor, eu não passo de uma criança. Como, Senhor, que eu vou dizer os teus oráculos? Como, Senhor, dizer os teus ditos proféticos? Como, Senhor, exortar o teu povo? Como, Senhor, discernir a tua vontade? Como, Senhor, ler a cultura? Como, Senhor, confrontar o inimigo? Como, se eu não passo de uma criança? É interessante que o texto, então, no capítulo 1, fala de 3 momentos, 3 movimentos, 3 ações de Deus que vão moldar a vida de Jeremias e nos fazer entender esse versículo 11, que é um entroncamento da palavra de Deus. Deus diz assim: Jeremias, você não passa de uma criança. Tá bom, mas o que você vê? Essa é a primeira pergunta de Deus no livro do profeta Jeremias. O que
você vê. Deus está falando com o seu filho. O que você vê? Irmão, presta atenção aqui em mim. O que você vê na sua vida? Como que você percebe a sua vida? Você tem passado os dias aleatoriamente, ou você já enxergou Deus na sua história? Você crê de fato que Deus é soberano e que Ele tem governado a sua vida e que Ele tem sustentado a sua vida através da sua palavra e que Deus está com você e que esse fato de Deus estar com você muda o eixo da sua vida, o eixo da educação dos seus filhos, o eixo da forma que você lida com as suas finanças, o eixo da forma com a qual você lida com você mesmo, com a sua identidade, com quem você é, com a sua profissão, com a sua carreira, com o seu passado, com o seu futuro, consequentemente com aquilo que você vive hoje. O que você vê, Jeremias? E Jeremias diz assim: eu vejo uma vara de amendoeira, no capítulo 1. E o Senhor diz: você vê bem, porque eu velo por cumprir a minha palavra. Essa é a resposta de Deus para Jeremias. É interessante que o chamado de Jeremias é baseado nessa visão. O que você vê? Eu vejo uma vara de amendoeira. Quando você lê o texto à primeira vista, você não consegue perceber a profundidade desta visão. Nos campos da Palestina, a amendoeira é a primeira árvore a florescer depois do inverno. O inverno rigoroso, as árvores economizam a sua energia, as folhas caem, toda a seiva vai para o centro do caule, a árvore se mantém ali naquele estado de semi-morte, ela se preserva do frio para não morrer e por isso não há beleza nenhuma. E quando ainda há neve no chão, quando ainda não há expectativa nenhuma do calor, a amendoeira floresce. E os habitantes da Palestina entendem, ao verem a amendoeira florida, que o inverno acabou e que a primavera está chegando. O que é que você vê, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira e Deus diz: eu velo por cumprir a minha palavra. A esperança do chamado de Jeremias é que o inverno acabou e a palavra de Deus trouxe vida. E esse Deus que traz vida vela por cumprir a sua palavra. A promessa de Deus, queridos, não está baseada em outra coisa que não seja o caráter e a palavra do nosso Deus. Deus pergunta de novo: Jeremias, o que você vê? E Jeremias diz: eu vejo uma panela ao fogo que desce do norte. Ao mesmo tempo que o chamado e a esperança, há também o juízo e a disciplina. É isso que permeia todo o livro do profeta Jeremias. É esse misto da esperança, do chamado e da missão que Deus tem para Jeremias, e da disciplina, do juízo de Deus por um povo que vive distante do Senhor. O Senhor diz: você vê muito bem essa panela de fogo, ao fogo que desce do norte. Esses são os povos babilônios que virão e tomarão o povo e os levarão para o exílio. E começa a tensão na vida de Jeremias, porque ele vive esse paradoxo, e eu fico pensando se nossa vida não é assim também, esse paradoxo entre o nosso chamado, a esperança que Deus nos dá por sua palavra, por esse florescimento e o final do inverno nas nossas vidas, e ao mesmo tempo a presença desta mentalidade sem Deus na terra. Dessa panela ao fogo que desce do norte e nos dá a expectativa do juízo todo o tempo. E essa expectativa paradoxal da vida de Jeremias começa a permear a história da sua vida. Essa história entre o caminhar com Deus, o cumprir a missão e crer na esperança, ou o viver na terra sem sentido e experimentar esse juízo da ausência de Deus. Essa é a tensão que nós experimentamos nas nossas vidas. Nós vivemos nessa jornada entre três ambientes: o ambiente do chamado,
o ambiente da esperança e o ambiente do juízo. O ambiente da missão que Deus nos dá, dessa missão que Deus colocou no seu coração, de ser filho dele na terra, de levar a luz, de ser sal e luz, de viver o evangelho. Essa esperança que Deus nos dá, apesar do sofrimento. Tem gente que foge do sofrimento, mas o crente, na verdade, ele usa o sofrimento como um impulso para a missão. O sofrimento só revela quem Cristo é. Ou a ausência de Deus e a presença desse juízo que faz com que as pessoas sofram. Interessante que no contexto próximo, ali no capítulo 28, 29 do texto que nós lemos, acontecem algumas coisas impressionantes. Jeremias envia uma carta para os nobres que haviam sido exilados para a Babilônia. Nabucodonosor havia levado o rei Joaquim e grande parte da corte de Jerusalém para a Babilônia. E Jeremias, como havia ficado, Zedequias era o rei agora de Israel. Zedequias era um rei vassalo, ele servia aos mandos e desmandos do rei Nabucodonosor babilônico. Ele não era um rei de verdade, ele era um rei biônico. Ele estava ali obedecendo à vontade de um outro rei. Ele era um rei que pagava impostos para a Babilônia. Jeremias então escreve uma carta para os nobres que haviam ido para a Babilônia. E nessa carta ele diz assim: quem os desterrou, quem os levou para a Babilônia foi o próprio Deus. Entenda que aqueles que estavam exilados, eles estavam vivendo longe das suas casas. Eles estavam vivendo longe das suas famílias, eles estavam longe da sua cultura, eles estavam longe de Deus. Para o israelita, o templo significava a presença de Deus. Se eles não tinham, então, a presença física do templo, e eles estavam num outro país que adoravam deuses pagãos, eles estavam literalmente distantes de Deus. Deus não era adorado em espírito e em verdade no Antigo Testamento, Deus era adorado no templo. E para o israelita, ir para o templo significava ir para a presença de Deus. Eles estavam longe das suas casas, longe da sua cultura, longe da sua cidade, longe de tudo que eles mais gostavam, e eles estavam longe de Deus. O rei Zedequias não ajudava em nada, porque era um rei vassalo, um rei que servia a Nabucodonosor. E Jeremias manda uma carta. Irmão, presta atenção. Essa carta é a palavra de Deus. Essa carta é isso que nós lemos aqui, é a palavra de Deus. Deus manda a sua palavra para aqueles que estão distantes. A palavra de Deus que é poder. A palavra de Deus que é vida. A palavra de Deus que é esperança. A palavra de Deus que traz a presença de Deus. A palavra de Deus que é encorajamento. A palavra de Deus que é sustento. Eu fico pensando que se houvesse alguma dúvida no coração do povo de Deus, se houvesse algum sinal de descrença no coração do povo de Deus, a palavra foi enviada para corrigir essa distância. E no coração daqueles que haviam sido deportados, que estavam ali no exílio, talvez algumas perguntas estavam presentes. O que a gente está fazendo aqui? Por que a gente está vivendo essa situação? Por que um povo ficou lá e o outro povo está aqui? Por que as coisas aconteceram para o pessoal que está lá e não acontecem para mim que estou aqui? Eu acho que são perguntas que a gente vive todo o tempo na vida. Ou você não pergunta? Ou você não sofre? Ou só eu passo por isso? Você não faz perguntas assim, nunca fez. Por que isso acontece comigo? O que está acontecendo na minha vida que não dá nada certo? Por que o fulano que é um ímpio, miserável, prospera? E eu estou aqui fazendo tudo certinho e minha vida não dá certo. Não vai para frente. Não é que não vai para frente, está andando para trás. Não é que só não avança, está piorando. Você já piorou de situação financeira, irmão? Já deu uma piorada ou não? Já vendeu aquele carro bom para comprar um Fusca?
Já mudou de apartamento? Melhorar é fácil, piorar é complicado, irmão. Hã? Morava num apartamento, 170 metros. Tatuapé, top. Mudou para um Guaianazes. Sem desmerecer nada. Mas é difícil. Você olhar para uma situação em que você percebe que está perdendo. Já passou dificuldade com seus filhos? Você ensina, aquele Adãozinho, nasce bonitinho, né? Aí vai crescendo, 12 anos, 13 anos, você fala, de onde saiu esse alien? Não criei isso aqui, eu criei com tanto amor, com tanto carinho. Surge um adolescente questionando você, esbravejando, não vem mais para a igreja, não pente o cabelo, não escova o dente, não faz nada que você manda. E você fala, meu Deus do céu, o que aconteceu? Onde eu errei? O seu casamento que ia bem. E de repente você percebeu que havia algumas rachaduras. Você já piorou profissionalmente ou não? Já piorou profissionalmente? Hã? Você era o cara, dava tudo certo. Você era o cara. Aí apareceu outro cara, uns 20 anos mais novo que você, arrebentando. Você não dá conta de correr o tanto daquele menino corre. Você fala, meu Deus do céu, eu estou velho. Você constata que você não vai correr mais. Aí seu patrão convida você para uma licença, para umas férias mais prolongadas, promove você para a glória. Fala, pode ir, tenta não morrer de fome. E a gente piora de vida. O exílio é isso. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. A vida cristã é isso. Muitas vezes a nossa vida piora. E a gente precisa aprender a lidar com o sofrimento. A sofrer com dignidade, a não negociar os valores do Senhor por conta do sofrimento. A palavra do Senhor diz, eu os deportei. Foi Deus quem tirou o povo de Israel e os mandou para a Babilônia, porque para Deus não importa Israel ou a Babilônia, não é a geografia, não é a condição do povo, não é a condição financeira, não é a condição emocional, não é a condição física. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão, Deus nos ama, mas isso não é o mais importante no relacionamento com o Senhor. Porque você precisa ter fé para ganhar ou para perder. 2018 está terminando, irmão. Para e pensa. Quanta coisa boa você viveu esse ano. Agora, se você for honesto, quanta coisa ruim você viveu esse ano. E 2019? Você está cheio de plano no coração, vai dar certo? Você não sabe, querido. Se der certo, glórias a Deus. E se der tudo errado, o que você vai fazer? Glórias a Deus. Não interessa a Babilônia ou Israel, Deus não está preocupado com isso. Deus quer corrigir o povo e trazer o povo para a sua presença. É isso que Deus está fazendo. Eu os deportei. No meio dessa deportação, aparecem os profetas do absurdo. Ananias e a sua turma, no capítulo 28 de Jeremias. E os profetas do absurdo começam a dizer, isso não é nada, não é nada. Não, vocês vão ver, daqui a pouquinho, nós estamos de volta para Jerusalém. Isso não vai durar 2 anos. Vem Ananias, vem Semaías, e os profetas do absurdo falam o que o povo quer ouvir. E na carta Jeremias fala assim, não deixe que esse povo engane vocês. Não deixe que esse povo engane vocês. Eles vão falar o que vocês querem ouvir. Você sabe qual é o problema do evangelho da prosperidade? Ele fala o que você quer ouvir. Ô irmão, ô glória, agora é só vitória. E você olha para a sua vida que está um caos, e você crê que a vitória vai tirar você dessa situação de caos. Não é isso. Não é isso. É Cristo, não é a vitória, é Cristo. Ô irmão, Cristo foi para a cruz.
passou a vergonha da cruz. A minha voz e a sua voz estava entre a voz dos escarnecedores. Nós ridicularizamos Cristo na cruz. É o caminho inverso. É o que Isaías fala: quando eu estou no vale, é aí que eu tenho a visão. Eu não preciso subir a montanha para ter a visão. No vale, Deus me dá a visão, porque não é a vitória e nem a derrota, é a presença de Cristo no coração. Se eu olho para a minha vida assim, muda tudo. Porque às vezes você reclama, não reclama não? E eu às vezes reclamo, irmão. Eu às vezes dou umas reclamadas assim no meu coração. A maturidade vai fazendo a gente não falar mais, você não fala. Mas lá no fundo do seu coração você dá uma chiada feia, ou não. A gente reclama, está errado, não dá certo, esse negócio não vai. Será que sou eu? O que está acontecendo com a minha vida? Não é a vitória e nem a derrota, é a presença do Senhor. E aí Jeremias vai dizer para o povo assim, ele vai dizer: Deus tirou vocês de Jerusalém e mandou vocês para a Babilônia. Então façam o seguinte: edifiquem casas, plantem, comam dos pomares que vocês plantarem, tomem suas esposas, tenham filhos, não diminuam como povo, procure a paz da cidade onde vocês estão, para onde eu vos desterrei, ore pela cidade. Aqui tem uma chave de ouro para as nossas vidas. Nesse que foi o versículo bíblico mais pesquisado no mundo no ano de 2018. Qual é a chave? A chave é a sua atitude diante da derrota ou diante da vitória. Essa é a atitude. Tenha paz. Edifique a sua vida. Ore pela cidade. Viva para a glória de Deus, sem se importar com a situação. Amém, queridos? Por quê? Aí a gente chega no versículo 11, eu vou chegando no final dessa reflexão. O versículo 11 diz assim: eu é que sei. Repita comigo: eu é que sei. Eu é que sei. Quem sabe, irmão? É Deus quem sabe. Eu os desterrei, eu os tirei dessa terra, eu os mandei para a Babilônia. Vocês estão vivendo esse paradoxo entre o juízo, o chamado e a esperança. É um momento complicado para a vida de vocês. Mas o que o Senhor diz? Eu é que sei. É Deus quem sabe. Você não sabe. Você não sabe do seu futuro. Você não consegue compreender todos os detalhes da sua vida. Você não consegue entender tudo o que Deus faz. Mas Deus não perde o controle nunca. O que a gente precisa fazer então? A gente precisa crer na soberania de Deus, irmão. Nós precisamos crer que Deus está no controle, que Deus sabe mais do que eu sei. E eu preciso admitir que eu não sei. O texto diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Você sabia que Deus pensa sobre nós? É interessante isso, às vezes a gente não percebe, às vezes a gente nem para fazer essa conta, que Deus tem pensamentos ao nosso respeito. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. E esse pensamento do Senhor define a nossa identidade. Existem dois ídolos na cultura hoje que precisam ser quebrados, irmãos. O primeiro ídolo é o ídolo da identidade. A pessoa quer ser aquilo que ela deseja ser. E ela luta para ser aquilo que ela idealizou. E essa luta o faz romper as coisas na vida. E ele luta por essa identidade. É por isso que você vê tanta discussão hoje
sobre identidade de gênero, identidade que a pessoa deseja ter, e ela luta para ter essa identidade que ela, isso é um ídolo da cultura. E o outro ídolo da cultura é o consumo. Hoje em dia você não é mais o que você tem, você é o que você pode comprar. O dinheiro não importa mais. O que importa é o crédito. O que importa é o que você consome. O que importa é o que você pode comprar. O que importa é os lugares que você pode ir. Porque você vai a lugares que as pessoas não podem ir, compra coisas que as pessoas não podem comprar, e isso vai definindo a sua identidade. E o ser humano começa então a lutar para ser aquilo que ele idealizou. Olha o ídolo da cultura aí. Mas ele diz, eu não tenho dinheiro, não tem problema. O diabo inventou o Mastercard, o Visa. O CEO da Visa é Satanás, que dá o crédito para você e escraviza você. E você que antes não devia nada, agora anda com um carro melhor, anda com uma roupa melhor, mora numa casa melhor, faz um monte de coisa melhor, viaja para lugares melhores, mas está devendo tudo para todo mundo. E tem que apertar, e tem que trabalhar mais, e tem que abandonar os filhos, e tem que abandonar a esposa, e vai vivendo distante de Deus, e entra nessa roda maluca, e aí você fica desesperado para ganhar dinheiro. Por quê? Para consumir. Deixa eu dizer uma coisa para você, ô irmão, isso não tem fim. Não tem fim. A dívida média do americano é de $15 mil no cartão. Média da nação. Da nação. Não tem fim. Você compra um celular hoje, a Apple vai matar esse celular daqui a 6 meses. Ou a Samsung, ou o que você tem aí. Vai matar, não vale nada daqui a 6 meses. E você vai entrar na roda para comprar o outro. O X Mega Plus X, tudo. Você vai na loja comprar um celular, vai lá para você ver. O celular top, R$8 mil, R$9 mil. Você tem esse dinheiro cash assim, para pagar num celular? Aí seu filho quer um também, viu? A sua esposa quer outro também. Aí você compra o celular. Aí você tem 3 celulares que dá para comprar um carro. Mas daí você parcelou. E aí nesse parcelamento você se submeteu ao Deus dinheiro. E esse Deus dinheiro vai levando a sua vida para a loucura. Você planeja 2019 e não dá tempo. Porque depois que você consumir tudo que o mundo disser que você tem que consumir, vão aparecer outras coisas que você nem conhece. Nem conhece. Você fala assim, eu não sabia que isso existia. Sabe, pode comprar, toma. É a escravização da identidade e do consumo. Você não é definido por isso. Nada define você, a não ser o que Deus diz ao seu respeito. Deus diz, eu é que sei que pensamentos tenho ao vosso respeito. Que pensamentos são esses? Pensamentos de paz. Paz aqui é um estado, é a shalom. Paz não é a ausência de guerra. Paz não é a ausência de problema. Paz não é a ausência de luta. Deixa eu te dar uma notícia boa sobre 2019. Você quer ouvir ou não? Em 2019 você vai ter muita luta. Não precisa nem ser profeta para falar isso. Precisa ou não? Vai ter luta, irmão. Mas as lutas retiram Deus da sua vida? Eu é que sei que pensamentos que tem ao vosso respeito. Pensamentos de paz. Paz. Nessa compreensão bíblica neotestamentária, essa compreensão bíblica da shalom hebraica, paz é união com Deus. Paz não é ausência de guerra, paz é a presença de Deus. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de estar com você. Isso é paz. Eu não sei o que é que você vai enfrentar, eu não sei o que eu vou enfrentar, mas eu sei que Deus vai estar comigo. Eu sei que no meu futuro, dê certo, dê errado, um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, não interessa. O que interessa é que Deus está comigo. Que a sua paz encheu a minha vida, encheu a minha casa. Eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O desejo do povo exilado era voltar para Jerusalém.
Você tem desejos na sua alma profundos aí que você não fala para ninguém. Tem coisas que você quer que aconteça na sua vida que você não fala muito sobre isso. É alguém perto de você que está enfrentando um sofrimento que você deseja muito que essa pessoa volte para Deus. Um filho que foi para longe do Senhor e está demorando para voltar. E o coração do pai, ele fica lá de longe desejando que o filho volte para o Senhor. Mas demora, está longe, não quer saber de Deus, não quer saber da igreja, não vive para Deus. É uma situação que está lá no fundo do seu coração, que você tem aquele desejo incontido lá no fundo da alma, que você não tem coragem nem de falar, às vezes. Esse era o desejo do povo, eles queriam voltar para Jerusalém. Os profetas do absurdo, do glória, agora é a vitória, eles estavam falando para o povo, não, vai acabar logo, isso não é nada. Deus vai, 2 aninhos vocês estão de volta em Jerusalém, você vai ver, o cativeiro acabou, pregação neopentecostal dos profetas do absurdo. Jeremias diz assim, vai durar 70 anos o exílio de vocês. 70 anos, irmão. Você imagina, se você tivesse uns 50 anos, estivesse no exílio, você já, vou morrer na Babilônia. Não vou voltar para Jerusalém. Meus filhos voltarão, meus netos voltarão, eu não vou voltar. 70 anos. Edifiquem casas, construam casas, tenham filhos, vivam para a glória de Deus, porque não é Jerusalém, é a minha presença. Eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar o fim que você deseja. Você deseja voltar para Jerusalém? Eu vou fazer voltar você para Jerusalém. Vai demorar 70 anos para que você entenda que Jerusalém não é um lugar no mapa, Jerusalém é a presença de Deus. Porque esse é o caminho de todo crente. É o Salmo 37, irmão, dizendo, confia no Senhor, agrada-te do Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, descansa no Senhor e espera nele. Deus é quem sabe, pensamentos de paz, de fazer sobressair a sua justiça. Após 70 anos, a promessa do Senhor de trazê-los de volta. E eu termino essa reflexão com o texto de Jeremias, nos versículos 12 a 14 desse texto. Diante de toda a luta e de todo o sofrimento, o Senhor diz uma palavra para o povo. Querido, você está olhando para 2019. Você precisa olhar para 2019 na perspectiva correta. Não na perspectiva nem da derrota e nem da vitória. Isso é superficial demais. Você precisa olhar na perspectiva da presença de Deus. O que você precisa querer é a presença de Deus. O que vai mudar a sua vida é a presença de Deus. O sofrimento pode durar 1, 2, 3, 5, 70 anos. A vitória pode durar 1, 5, 10, 15, 70 anos. Não é nem o sucesso e nem o fracasso. Isso é coisa de gente que não enxergou Deus. A perspectiva é enxergar Deus. Sucesso e fracasso é consequência. A alegria pode estar em qualquer lugar, quando se está com o Senhor. Então me invocareis, diz o versículo 12, me invocareis, e passareis a orar por mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer vocês de onde eu vos mandei para o Egito. Em 2012, eu estive em Guiné-Bissau, visitando o interior do país. Cheguei a um vilarejozinho muito simples. Os homens estavam num canto assim, fazendo tijolos para edificarem uma igreja. O pastor daquela igreja morava numa casa assim de barro e de sapé no fundo daquela comunidade. A sua esposa estava ali,
torrando alguns amendoins, os seus filhos correndo, e eu comecei a conversar com aquele pastor, o Ana, o nome dele. E o Ana começa a contar do seu ministério. O Ana, naquele instante, tinha 50 anos de idade. Ele havia plantado 23 igrejas na Guiné-Bissau. A pé, irmão. A pé. A pé. Ele andava 10 quilômetros para um lado, 7 quilômetros para o outro, 15 quilômetros para o outro, 3 quilômetros para o outro. 23 igrejas. Um cachorrinho começou a brincar comigo assim. E sabe quando o cachorrinho vem brincar com você? Cachorrinho bonitinho, começou a brincar comigo. Peguei, agachei, fiz um carinhozinho assim no cachorrinho. Levantei e falei, Ana, como é que é o nome do cachorro? Ele olhou para mim assim, assustado, e falou assim, você não tem nome não. Esse bicho aqui não serve para nada, a gente não come ele. É inútil o cachorro. Eu comecei a contar para o Ana como é que a gente trata os cachorros aqui. Eu falei, você sabia que lá no meu país, Ana, tem loja para cachorro? Que cachorro vai no dentista, cachorro vai no psicólogo. Cachorro toma antidepressivo, cachorro toma remédio para pressão. Cachorro vai, daqui a pouco põe aparelho em cachorro, para o cachorro dar uma melhorada no aspecto. Que a gente compra brinquedos, Ana, para os nossos cachorrinhos que custam R$50, R$100. Aquele pastor começou a chorar. E a pergunta dele era, como que Deus abençoa um país como o seu? Como que Deus abençoa um país como o seu? Por que vocês não adotam crianças ao invés de adotarem cachorros assim? Às vezes a gente pensa, irmão, a gente pensa que a gente sofre. A gente reclama demais da vida. A gente coloca alvos muito irreais na nossa história. Entenda uma lição. Você está terminando 2018 e vai começar 2019. Entenda uma lição para o resto da sua vida. Não é nem a vitória e nem a derrota que definem a sua vida. A sua vida é definida pelo projeto que Deus tem para você. É a missão, é Deus quem sabe. Deus é quem sabe os planos que Ele tem, planos de bem, não de mal, planos de paz, planos de fazer com que a sua vida vá para frente, para a presença dEle, em nome de Jesus. Eu perguntei para o Ana, qual é o grande sonho da sua vida? Foi o grande sonho da minha vida, pastor, era ter uma mobilete. Por que, Ana? Porque eu vou poder plantar mais igrejas, ir mais longe, chegar mais rápido. O nosso plano, querido, o nosso plano precisa ser a presença de Deus. É isso que define a nossa história, em nome de Jesus. Olhe para 2019 com esperança da Shalom de Deus. Amém, queridos?